Olá, olá queridos alunos, agora os alunos da Faculdade de Guarulhos, curso de administração. E aí, meus amados, vocês estão bem? Estão superando esta fase aqui da nossa quarentena? Estão aproveitando para estudar? Eu sei que não é uma fase fácil, né? Porque a gente realmente tem que adaptar toda a nossa rotina, os nossos hábitos e reformular aí o nosso modo de viver para que a gente consiga, primeiro, né, ter uma qualidade de vida nesse período. Então a gente não pode ficar estressado, a gente tem que realmente conseguir produzir aí, estudar, muitos trabalhando em home office, mas manter o equilíbrio e aproveitar. Então, esse tempo para construir algo positivo. Então, meus amados, o que eu sugiro para vocês é que vocês, com muita calma, com muita tranquilidade, vocês respeitem a quarentena e criem uma rotina na casa de vocês e aproveitem também, insiram nessa rotina o estudo. Aproveitem que ficarão mais tempo em casa para utilizar esse tempo para o estudo individual. E nós continuaremos interagindo pelas redes sociais. Então, WhatsApp, Instagram, YouTube. A minha intenção também é montar aí de alguma forma um live ou um encontro via Hangout, alguma forma para nós interagirmos e tirarmos as dúvidas, certo? Mas como eu falei, aproveitem, né? Também porque vocês terão mais tempo para efetivar aquele estudo individual. Estudo individual, lendo, desenvolvendo habilidade de escrita, habilidade de leitura, ampliando o vocabulário, certo? Que é muito, muito, muito importante para vocês desenvolverem habilidades e competências. E depois, vocês preparados, estudados, a gente vai e estabelece aí um contato, uma troca, em que eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender comigo, tá bom? Esse que é o objetivo. E eu sei que é difícil, né? Porque como eu coloquei aqui na apostilinha que eu enviei para vocês, o ser humano, ele é um ser gregário. O que significa isso? O ser humano é um ser sociável, ele vive em interação com outros seres humanos, tá? Mas, por uma questão ética aqui, de saúde pública, nós respeitaremos aqui a quarentena, evitaremos os contatos sociais, mas iremos interagir utilizando a tecnologia das redes sociais e vamos aproveitar esse tempo para estudar, certo? Estudar é muito bom. O ato de estudar cansa. Na hora que vocês estão lá lendo aquele texto difícil, não entendem o vocabulário, procuram o significado no YouTube, num dicionário na internet, e aí vão, leem o estudo. Essa primeira fase é árdua, mas ela vai propiciar um desenvolvimento intelectual muito importante para vocês e também vai ser a base para vocês utilizarem todo o conhecimento que vocês armazenaram, os caminhos aí que vocês desenvolveram aí no cérebro de vocês, na mente de vocês, com a interação e a resolução de problemas, tá? Então vamos dar um jeito para a gente conseguir manter a interação e vocês aproveitem esse tempo para estudar. E nada de fazer cara feia, tá? Vamos lá, respirem. Eu sei, olha, não é fácil. Eu também tive uns momentos aqui de estresse, porque eu não consigo produzir com a mesma eficiência em casa, há muitas distrações. Eu aqui estudando, montando aula, fazendo trabalhos pela internet no ambiente virtual de aprendizagem. Ao mesmo tempo, meu marido com call, né, com reuniões na empresa e falando alto. É uma loucura. Mas a gente tem que se adaptar, né? E sem contar essa mudança do hábito, né? A gente fica totalmente deslocado, porque a gente tinha uma rotina de vida, agora mudou. Mas eu acho que é uma questão de adaptação, é uma questão da gente manter o equilíbrio, ter uma rotina em que a gente mescle tarefas de obrigações como estudar,
trabalhar e ao mesmo tempo fazer um relaxamento, fazer um alongamento, fazer uma série de exercícios físicos dentro de casa mesmo e ao mesmo tempo buscar uma integração com a família, com todos conversarem para ajustar a rotina. Eu acho que nós vamos conseguir e vamos produzir bons frutos, certo? Então vamos lá, meus que vocês estão aqui para quê? Para aprender. Então vamos lá. Nós aqui estamos estudando, né, nossa disciplina de instituições do direito público e do direito privado e hoje nós iniciaremos o nosso estudo acerca do direito público. Nós iremos estudar noções essenciais de teoria geral do Estado e uma introdução ao direito constitucional, certo? Então, este é o tema da nossa aula de hoje. Então, eu enviei para vocês um material, vocês já têm acesso, é um roteiro da minha aula, tá? Vou pedir para vocês lerem, eu vou pedir, se for possível, para vocês acompanharem a aula com este roteiro. Então, se vocês podem assistir o vídeo no computador, acompanhem a aula olhando o documento no celular ou vice-versa. Tá, vamos lá. Então, estamos aqui com a aula de Teoria Geral do Estado e Introdução ao Direito Constitucional. Bom, a Constituição, né, eu já adiantei para vocês, é a lei maior do nosso Estado que estrutura essa forma de determinando quais são os órgãos que vão exercer o poder, como que se estrutura esse poder no âmbito, se organiza esse poder no âmbito territorial, se existirá só um centro de poder, se for um Estado unitário, ou se irão existir mais de né, 2 ou 3 entes autônomos de poder que irão emanar leis, normas jurídicas, que vão julgar os conflitos que ocorrerem lá, que irão administrar aqueles interesses. Então, se a gente vai ter um centro de poder ou vários centros de poder, como que esse poder vai ser distribuído entre os órgãos, como que a função legislativa, executiva, judiciária será distribuída entre os órgãos de poder, o que competirá a cada órgão. Então, quais são os direitos e garantias fundamentais, né, dos indivíduos, dos cidadãos e dos indivíduos que estejam ali passando naquele território. Então, a Constituição ela tem essa missão de estruturar o poder do Estado, de estruturar os órgãos de poder, de organizar esse poder territorialmente, de definir os direitos e garantias fundamentais, estabelecer os fins e as missões desse Estado. Então, é a Constituição que vai fixar todos os elementos estruturantes desse Estado. Por isso que para a gente ingressar no estudo do direito constitucional, a gente precisa ter noções prévias de teoria geral do Estado. Então, como vocês sabem, nós aqui na nossa disciplina, nós estamos utilizando muito o livro do professor Nelson Palaia, Noções Essenciais de Direito. Eu já enviei para vocês nas aulas referentes à introdução ao estudo do direito, textos do livro dele. E agora eu encaminhei para vocês um texto que fala sobre teoria geral do Estado, certo? Então vamos lá. Eu acrescentei, além do texto do Nelson Palaia, então vou pedir para vocês lerem esse texto após essa aula. É uma leitura facultativa, mas eu aconselho para vocês desenvolverem o hábito de leitura. Agora, a leitura desse material aqui é obrigatória, tá? E a realização da tarefa que vocês devem me enviar até a próxima sexta, em que eu selecionei uma reportagem da Folha de São Paulo e fiz algumas perguntas para que vocês transponham o conhecimento adquirido acerca do que é um sistema de governo, quais são os modelos de sistema de governo existentes, que a gente viu que é o presidencialismo e parlamentarismo. A divisão, a separação dos poderes do Estado,
Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, essas noções que nós veremos hoje na aula, elas serão a base para vocês responderem as questões que eu formulei com base naquela notícia da Folha de São Paulo. Então, eu peço aí que vocês leiam essa apostilinha e também leiam a reportagem da Folha e respondam os exercícios e me enviem até a próxima sexta-feira. Então, vamos lá para a nossa aula de Teoria Geral do Estado e Introdução ao Direito Constitucional. Aqui na minha turma de Instituições do Direito Público e Privado da Faculdade de Guarulhos, curso de Administração. Então, a Constituição, como eu coloquei aqui, ela vai fixar a estrutura do Estado. Segundo Alexandre de Moraes, que é nosso ministro, um dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal, o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que tem a responsabilidade de zelar pela guarda da Constituição. Então, segundo Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, a Constituição deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém as normas referentes à estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Além disso, é a Constituição que individualiza os órgãos competentes para a edição de normas jurídicas, sejam essas normas jurídicas de origem aí legislativa, do Poder Legislativo, ou administrativas, do Poder Executivo. Então, a Constituição, ela é a lei fundamental desse Estado, é a lei maior. Ela vai organizar, estabelecer como que o poder vai ser exercido nesse Estado. Então, a Constituição, qual é o objeto dela? Regular o poder do Estado. Nós vimos aqui que nós estamos aqui no Estado de Direito. Então, nesse Estado de Direito, o Estado, ele é limitado, o poder dele é limitado pela lei, pelo direito. Então, essa limitação dessa lei, desse poder do Estado, ele tem aí a sua fonte primária na Constituição, que é essa lei maior, essa lei suprema, que não se confunde com as outras. Eu já fiz essa estrutura aqui para vocês. Nós vimos que o direito, ele é um conjunto de normas jurídicas postas pelo Estado que visa regular a conduta das pessoas que vivem nesse território do Estado e que visa regular a própria atuação desse Estado, tá? Porque o Estado ele deve agir obedecendo à lei. Então, a gente viu que o direito é esse conjunto de normas jurídicas que estruturam, que organizam aí a vida das pessoas, determinando o que pode ser feito, o que deve ser feito, o que é obrigatório que seja feito, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é permitido que seja feito. Então, o direito é esse conjunto de normas jurídicas. Agora, esse conjunto de normas jurídicas, ele é hierarquizado. Então, essas normas jurídicas, como eu falei, elas vêm... Onde vêm essas normas jurídicas? Elas vêm da legislação. Elas vêm das leis, que são feitas pelo Poder Legislativo. Elas vêm dos atos administrativos, decretos regulamentares do Presidente da República, resolução, portaria, Então, essas normas jurídicas que determinam o que é a norma jurídica. É um mandamento, uma ordem para você, que estabelece um dever de você fazer alguma coisa ou de você não fazer alguma coisa, que estabelece o que deve ser feito, o que é permitido que seja feito e o que é proibido de ser feito.
Nós vimos isso já em aula. Por quê? Porque o direito ele visa regular a conduta das pessoas que vivem numa dada sociedade. Vocês imaginem se nós não tivéssemos regras para conviver. Então as pessoas, uma iria destruir a outra. Então o direito ele visa regular essa sociedade para que as pessoas consigam viver de forma harmônica. A gente vai conciliar os âmbitos de liberdade. Aquela história que as pessoas falam, né? O meu direito ele começa onde termina o direito do outro. Por quê? Porque as pessoas elas devem conviver. Então eu tenho direito, a Jéssica tem direito, a Natália tem direito, a Rose tem direito. Mas nós precisamos compatibilizar todos esses direitos e com também deveres recíprocos entre as pessoas. Então o direito ele vai conciliar os interesses das pessoas que vivem nessa sociedade. Ele vai fazer isso por quê? Por meio de normas jurídicas que estabelecem o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é permitido que seja feito. E essas normas jurídicas, elas são retiradas de onde? São retiradas principalmente da lei, que ela é feita pelo poder legislativo, e também de atos que são feitos pelo poder executivo. Só que como eu falei, todas essas normas jurídicas elas são previstas em diplomas normativos, que a gente chama, lei, atos de decreto regulamentar, portaria, resolução, a Constituição. Nessas normas jurídicas elas vêm previstas nesses veículos normativos. Agora há uma hierarquia entre esses veículos normativos. Então, a Constituição, que eu já mostrei pra vocês, já falei pra vocês, porque às vezes parece abstrato, se vocês abrirem a internet, colocar Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil, Constituição Federal Brasil, vai aparecer essa lei maior, suprema, e aí vocês vão ler, vocês vão entender o que é, vai estar lá os artigozinhos, e cada artigozinho, cada textinho daquele artigozinho, o conteúdo que você extrai dali, que determina alguma regra, por exemplo, é princípio da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. O que tem ali? Que o Estado brasileiro ele tem o dever de respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana quando ele for fazer leis, quando o judiciário for julgar os casos, quando o executivo for administrar e decidir, tomar as decisões aí, sobre como ele vai ordenar o bem comum, a coisa pública, executando as leis. Então, essas normas jurídicas, elas vêm aí da legislação. E essa legislação, lei, ato, normativo, né, elas têm uma ordem, tá? Então, eu vou colocar o direito positivo, ele é o conjunto de normas jurídicas que vai regular a vida das pessoas numa dada comunidade, numa dada sociedade. Essas normas jurídicas, elas estão aonde? Elas estão na legislação. Elas estão na legislação. Lembra aquele vademécum gigante que eu mostrei para vocês? Lá é um conjunto da legislação, das principais leis, decretos regulamentares, portarias que a gente tem aqui regulando a nossa sociedade. Então, essas normas jurídicas eu vou tirar dessa legislação. Agora, existe uma estrutura hierarquizada entre estas normas jurídicas, entre essas fontes de normas jurídicas. Então, há uma estrutura, hierarquizada que determina uma hierarquia entre as normas jurídicas. Então, as normas jurídicas que estão previstas na Constituição, elas são as normas mais importantes, né, as normas que têm uma superioridade normativa frente às outras normas.
Então, aqui a gente tem a Constituição. A Constituição, que é, né, olhem aqui, essa lei fundamental e suprema do Estado, que contém as normas referentes à estruturação desse Estado, formação dos poderes públicos, formas de governo, aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos e garantias fundamentais do cidadão. Essa Constituição, ela vai estabelecer normas que vão regular essa estrutura do Estado e todas as leis que forem ser feitas pelo Poder Legislativo, todas essas leis, elas vão dever obediência ao que está estabelecido aqui na Constituição. É por isso que, por exemplo, se debate, a gente pode ou não pode reduzir a maioridade penal, que nós discutimos na aula, na semana passada, ou retrasada, não sei. Semana passada, nós discutimos. A gente tem uma norma dentro da Constituição que prevê que a maioridade penal ela começa com os 18 anos e que antes disso esses menores que cometerem aí um ato que é descrito como crime, eles se ficam sujeitos a uma medida socioeducativa. Então eles vão ter que realmente ou ficarem segregados, né, numa fundação casa, ou prestarem aí serviços comunitários, mas essa situação não será uma pena equivalente a uma pena do âmbito criminal, do direito penal, e que pode durar, a medida socioeducativa pode durar no máximo 3 anos, então eles podem ficar segregados no máximo 3 anos, a pena, o limite é 30 anos, então há uma diferença muito significativa entre a resposta que você dará a um menor que praticar um ato infracional e a resposta penal dada a uma pessoa que comete o crime, né, o criminoso. Então, nós estávamos discutindo. Por quê? Pode ou não pode? Então, se você considerar que uma lei feita pelo Poder Legislativo terá a natureza de lei, jamais pode estabelecer que a menoridade terminará com 16 anos. Então, uma lei do Poder Legislativo nunca poderá, por meio da lei, dizer que menor de 16 anos poderá responder criminalmente, né? Poderá ser considerado autor de crime e ir para a cadeia, para a penitenciária, aplicar aí a pena do direito penal. Nunca. Por quê? Porque temos uma norma na Constituição que fala que a menoridade penal ela vai cessar com 18 anos. Isso tem uma norma na Constituição. Certo? Aí a gente estava discutindo se essa norma que está aqui na Constituição ela poderia ser alterada por meio de uma emenda constitucional. Aí já é um outro tema que nós estávamos discutindo. Se a gente considerar, se a gente entender que é uma cláusula pétrea, porque configura direitos e garantias fundamentais, aí não se poderia alterar por meio de emenda constitucional. Se entender que não é um direito e garantia fundamental, poderia se alterar. Mas isso, né, depois a gente vê. O que eu quero que vocês entendam que uma lei do Poder Legislativo, uma lei que é feita pelo Poder Legislativo, não uma emenda, ela jamais poderia alterar essa maioridade. Jamais, jamais. Né, como a gente discutiu isso, mas o que eu queria colocar para vocês, que essas leis que serão feitas pelo Poder Legislativo, elas devem obedecer o que está estabelecido na Constituição. Da mesma forma, a Constituição ela estabelece um processo legislativo, ela determina passos que devem ser respeitados para que o Poder Legislativo produza uma lei. Se não for respeitado esse processo legislativo, se não se seguir de forma respeitosa essa etapa, uma das etapas que deveria ser seguida, essa lei vai desrespeitar a Constituição, ela vai ser inconstitucional. Então, por quê? Porque a Constituição ela vai ser a lei maior, a lei suprema, a lei maior, a lei suprema
né, de um Estado. Ela organiza esse Estado e as leis que forem feitas pelo Legislativo devem obedecer à Constituição, tá? E eu falei também que além das leis feitas pelo Poder Legislativo, nós temos também atos normativos que são feitos pelo Poder Executivo. Que, por exemplo, o decreto regulamentar. O decreto regulamentar, ele é um ato normativo feito pelo chefe do Poder Executivo. Então, pensando na União, o decreto regulamentar, ele é feito pelo presidente da República, tá? Então, que é feito pelo Poder Executivo, né? O presidente da República, ele é o chefe do Poder Executivo da União, ok? Além do decreto regulamentar, que é feito pelo chefe do Poder Executivo, os ministros, né, que auxiliam o presidente, eles também poderão fazer atos normativos. Já os outros atos que estão ali, um monte de servidor que estão lá embaixo dos ministros, a gente vai ter servidores que também vão regular as atividades que eles devem exercer, né, exercendo essa função administrativa por meio de atos normativos. Então, a gente vai ter resoluções, portarias, tá? Então, esses decretos regulamentares, essas resoluções, essas portarias que são feitas pelo Poder Executivo, esses decretos, eles também devem obedecer à Constituição, tá? Tudo. A sentença do juiz também deve obedecer aqui a Constituição, certo? A sentença que é feita pelo Poder Judiciário também deve obedecer à Constituição, tá bom? Então tá, esse é o primeiro ponto. Como eu falei, há uma estrutura hierarquizada entre as normas jurídicas. As normas jurídicas da Constituição, tudo que eu extraio ali de é proibido, é permitido, é proibido, é permitido, é obrigatório. Tudo que eu extraio ali, que estão nessas normas, estão contidas ali naqueles textinhos da Constituição, que eu já mostrei para vocês. E quem não viu, abra na internet. Constituição Federal, vocês vão entender o que é. É a lei maior, a lei suprema. As leis do Poder Legislativo devem obediência aqui à Constituição, tá? E, como eu falei, essas normas jurídicas, elas são extraídas da Constituição, que é a lei maior, das leis, né, que são fonte aqui de inovação no ordenamento jurídico, que é as leis feitas pelo Poder Legislativo. E a gente também disse que o Poder Executivo, quando ele vai realizar aquela função administrativa, de ordenar aí a coisa pública, de concretizar na prática os fins estabelecidos e missões que a Constituição atribui àquele Estado, quando o Poder Executivo ele vai administrar e vai realizar essa função, ele também faz o que a gente chama de atos normativos. Ele também vai fazer, se vocês colocarem lá, decretos regulamentares, a gente vai ver que o Executivo ele tem a missão de emitir, por exemplo, esse decreto regulamentar, o chefe do Executivo, para dar fiel execução às leis. Então, também, um decreto regulamentar, a gente tem lá a lei do SUS, que traz toda a estrutura básica do SUS. Depois a gente tem um decreto regulamentar que regula o SUS. Aí a gente vai ter uma especificação do que estava contido naquela lei, feita por esse decreto regulamentar, que é feito pelo Executivo. Então, esses atos aqui feitos pelo Poder Executivo, que visam dar fiel observância às leis, eles devem obedecer o que está na lei. Então, esses atos, decretos, resoluções, eles devem obedecer ao que está na lei e essas leis devem obedecer ao que está na Constituição. Tá? Os juízes, quando eles vão aplicar o direito ao caso concreto para solucionar os conflitos de interesses entre as pessoas que vivem na sociedade, ele deve aplicar a lei e deve assegurar também a guarda da Constituição. Tá? Então, esta é aqui o que a gente vai dizer que é a pirâmide do direito, né? Temos uma pirâmide, essa pirâmide, ela vai estruturar, é uma estrutura escalonada do direito, estrutura escalonada do direito, que é uma hierarquia, uma estrutura hierárquica entre as normas, tá?
entre essa, como eu falei, essa legislação aqui. A Constituição é a lei maior. Por isso que aqui, lei fundamental e suprema. E essa lei fundamental e suprema, ela vai possuir as normas referentes à estruturação desse Estado, a formação dos poderes públicos, formas de governo, vai estruturar este Estado, tá bom? Então, se vocês ficaram com dúvida, assistam de novo essa parte. Então, vamos lá. Então, essa Constituição, ela vai estruturar esse Estado, né? E é a lei maior do nosso ordenamento jurídico, uma função aqui. Bom, como a gente está falando que essa lei, a lei maior, ela vai estruturar esse Estado, a gente tem que entender o que é o Estado. Por isso que a gente coloca, eu faço uma aula em que eu mesclo introdução ao direito constitucional e teoria geral do Estado. Porque a gente tem que entender o que é esse Estado que essa Constituição vai organizar e vai ser a lei maior que todas as outras normas da legislação que são infraconstitucionais devem obedecer. Então, para a gente entender o que é o conteúdo que essa Constituição vai estabelecer, normas, vai normatizar, a gente tem que estudar um pouco sobre o Estado. Eu coloquei aqui. Ah, tá. Que eu já introduzo um pouco da... Então, o Estado... Vamos olhar um pouquinho aqui. Então, como eu falei para vocês, o ser humano ele é um ser gregário. Ele vive numa dada sociedade. Então, ele precisa dos outros seres humanos para viver. Ele compartilha um território com outros seres humanos. Agora, para que a gente não tenha um caos, a gente precisa que haja regras jurídicas que regulem a atuação dessas pessoas nesse território. Essa comunhão de pessoas que estão ali reunidas buscando aí fins comuns. Isso é uma sociedade. Sociedade é uma comunhão de pessoas buscando finalidades comuns. Então, estamos aqui vivendo num território, para que não haja um caos, a gente precisa de regras que ordenem a vida das pessoas neste território, que vivem neste território. Além disso, há finalidades comuns, finalidades que interessam a todos. E a gente precisa que haja aí um meio de se governar estes bens comuns, né, de gerir aí esses interesses que são de todos dessa comunidade. Também surgirão conflitos entre as pessoas, conflitos de interesses. Um acha que tem direito, o outro acha que tem direito. Quem vai falar, olha, quem tem direito é a Carolina e não fulana, né? Então a gente precisa também de órgãos que vão determinar qual é o direito que as pessoas têm, resolver os conflitos de interesses entre as pessoas que vivem nesse território. Então, a gente precisa, quando a gente vive em sociedade, a gente precisa que a gente tenha uma ordenação que vai determinar o estabelecimento de regras que vão regular a conduta dessas pessoas, que a gente vai precisar de uma ordenação sobre quem vai julgar os conflitos de interesse, a gente vai precisar de uma ordenação sobre como se vai administrar os interesses de todos, a coisa pública, e se atingir o bem comum. Tá? Então, quem detém o poder, né, se vocês pensarem em todas essas funções que eu falei, estabelecer normas, regras para regular a vida das pessoas, administrar os fins comuns, resolver esses conflitos de interesse e determinar quem tem razão, qual é o interesse que deve prevalecer. Todas essas funções que eu falei, elas são expressões de poder. Tá? Max Weber ele vai dizer que o poder é a possibilidade de eu estabelecer um comando que obrigue um comportamento alheio. Então, vamos olhar aqui, olha. Isso aqui é uma passagem do Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano. Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano.
o outro foi do Alexandre de Moraes, esse aqui, essa passagem desses autores, que está entre aspas. Então, o poder é a capacidade de determinar o comportamento de outras pessoas. Assim, a edição de uma lei, um ato administrativo ou de uma sentença, embora produto de distintas funções, emana de um polo irradiador de poder, o Estado. Então, o Estado ele vai ser esse polo irradiador de poder que vai ordenar a vida das pessoas naquela sociedade. Tá? Então, vai ser o Estado que, pelo poder legislativo, vai editar uma lei. Vai ser o Estado que, pelo poder executivo, administrando a coisa pública, ordenando aí como se atingirá o bem comum, vai agir editando um ato administrativo, como um decreto regulamentar, uma resolução, uma portaria, que a gente já falou. Ou de uma sentença. Sentença quem vai fazer é o juiz, né, o poder judiciário, que tem essa função jurisdicional de determinar qual é o direito no caso concreto. O que o nosso direito, esse conjunto de normas jurídicas aqui, que determina a conduta das pessoas, diz a respeito daquele conflito de interesse. Quem tem razão? Né? O juiz que vai determinar. Então, esse Estado ele vai ser esse polo irradiador de poder. Tá? Então, o poder, como eu falei, quem tem o monopólio da força física é o Estado. Né? Ele pode até permitir que em situações, pelo próprio direito, que em determinadas situações em que ele não pode estar presente o tempo todo, ele permita a legítima defesa, o exercício regular de direitos, situações em que a autotutela da posse, em que a gente pode realmente utilizar a força. Mas é excepcional, a força física é o monopólio do Estado. Então, esse Estado, ele vai, então, ordenar a vida dessas pessoas que estão naquele território e tem o poder de comando, né, de estabelecer o que pode, o que não pode, o que deve ser feito. Então, o que pode, o que não pode, o que deve ser feito. Então, o Estado, ele é esse centro emanador de poder. E, ao longo aí, agora, quando nós estamos com a evolução política, a gente teve aí uma situação em que chegamos a um estágio em que um poder do Estado legítimo, né, que as pessoas aceitam obedecer, é um poder que se funda num direito, Estado de Direito, então, esse poder do Estado, ele se funda num direito, como eu falei, aqui se funda na Constituição, o próprio direito estabelece normas jurídicas regulando esse Estado, tá? E esse poder se legitima, então, quando nós temos um Estado de Direito, que a gente tem um Estado que ele é regulado por normas jurídicas, ele é regulado pelo direito, e mais, esse poder se legitima. O que é legitimar? Eu aceito, Carolina, obedecer aí as normas vindas do Estado, as normas vindas do Estado, porque essas normas obedecem o que está estabelecida na Constituição, que está estabelecido no direito, e mais, eu aceito obedecer as normas vindas desse Estado porque eu, Carolina, participo elegendo os representantes que vão realizar esses atos de poder. Então, o poder político do Estado, o poder é do Estado, esse poder de comandar a vida das pessoas, administrar e fazer essas sentenças, é do Estado. Agora, esse poder do Estado, ele se legitima quando esse Estado ele está submetido ao direito. Então, o próprio direito organiza com normas jurídicas esse Estado. E esse poder se legitima as pessoas que lá vivem naquele território daquele Estado aceitam obedecer essas normas vindas desse Estado, essas normas vindas desse Estado, porque esse Estado é de direito e também porque esse Estado é democrático. Tá? Então, a legitimidade do poder do Estado, né, é um polo irradiador de poder. Irradiador de poder político. Por quê? Poder de regular aí a conduta das pessoas naquele território, naquela polis ali, naquele território. E eu aceito esse poder, há uma questão de legitimidade desse poder,
legitimidade do poder, esse poder, do poder do Estado, eu assento este poder do Estado, porque esse Estado está submetido ao direito, eu estou diante de um Estado de direito, e porque os cidadãos desse Estado, eles participam da edição dessas normas que regulam a organização do Estado, que regulam a vida das pessoas que vivem nesse território, que tem vínculo de cidadania com esse Estado, a gestão da coisa pública. Essas pessoas participam porque nós estamos, então, num Estado democrático de direito. Elas elegem os seus representantes, que vão compor o poder legislativo, que tem essa missão de emanar as leis. Essas pessoas vão eleger o chefe do executivo, que vai comandar aí, o governo, sendo o chefe que vai definir aí como que a gente vai alcançar aí o bem comum, administrar a coisa pública, nomeando, com auxílio dos ministros que ele nomear, que vão trazer aí todas as diretrizes aí para se governar essa nação. E esse Estado, então, ele é um Estado democrático, é um Estado democrático de direito. Democrático. Por isso que esse poder se legitima. Tá? E a Constituição vai ser a lei maior, que vai ser aí a fonte aqui também dessa legitimidade desse Estado, quando é uma Constituição que ela é promulgada por uma Assembleia Constituinte, que são pessoas que foram eleitas pelo povo para fazer essa Constituição. Então, no caso aqui, quando nós estamos num Estado democrático de direito, esse poder político, ele é legítimo, eu aceito obedecer às regras desse Estado. Então, como eu estava falando, o Estado é uma noção, então, que a gente vai chamar de, nas palavras pedantes, propedêutica. É uma noção que vocês precisam saber para entender esse direito constitucional. Então, o Estado, esse polo irradiador de poder, ele que vai fazer as leis, que vai governar, que vai resolver os conflitos de interesse. Né? Então, como eu já disse aqui, edição de uma lei, a realização de um ato administrativo para gerir a coisa pública, uma sentença do Poder Judiciário, são fontes do poder político, do poder do Estado, que detém esse poder. Então, vamos aqui analisar também, tá? Então, esse Estado, ele vai exercer esse poder. Montesquieu, lá em 1848, ele fez uma teoria que se chama Teoria da Separação dos Poderes, né? Teoria das separações das funções que exercem o poder estatal. Então, Montesquieu, ele lá em 1848, ele fez uma teoria, que se chama Teoria da Separação de Poderes. Tá? Então, o Montesquieu, ele foi e fez essa teoria da separação de poderes. Depois eu vou checar a data. Mas, assim, o que vocês têm que ver é que Montesquieu, ele fez essa teoria da separação dos poderes. O que ele falou? Ele falou que quando o poder ele é exercido por um órgão só, quando, por exemplo, nos estados absolutistas, o rei, ele detinha o poder de fazer as leis, ele detinha o poder de administrar a coisa pública, administrar todos os interesses comunitários daquela nação e também ter a palavra final no julgamento dos conflitos de interesse. O que acontecia? Acontecia que o rei ele tinha uma tendência a usar mal esse poder,
né, o poder ser arbitrário, ele usar esse poder em seu interesse próprio e não no interesse próprio das pessoas que viviam naquele território. Então, para se evitar esse arbítrio, Montesquieu ele fez essa teoria dizendo que as funções do Estado são principalmente três: a função de legislar, fazer as leis, a função de administrar, gerir a coisa pública, administrar ali para a realização dos objetivos comuns, e a função jurisdicional, que é a função de julgar, de aplicar o direito ao caso concreto, resolvendo esses conflitos de interesse. Então, Montesquieu fez essa teoria da separação dos poderes. Então, teoria da separação das funções do Estado que exercem esse poder. Então, o que o Montesquieu falou? Falou que a gente tem que ter um poder legislativo com a missão de fazer as leis. A gente tem que ter um poder executivo com a missão de administrar a coisa pública, administrar, função administrativa. E a gente tem que ter um poder judiciário para aplicar o direito ao caso concreto, né, e julgar os conflitos de interesse, certo? Certo? Então, esse Estado, ele vai ser esse polo irradiador de poder, ele vai ser regulado na Constituição, que vai determinar como que esse poder vai ser feito, tá? E esse Estado ele tem essa missão de emanar leis, administrar e fazer sentenças. O poder é um só, mas as funções do Estado, para a gente evitar esse arbítrio, elas devem ser separadas: poder legislativo, executivo e judiciário. Tá? Agora, claro, que quem vai determinar como esse poder vai ser distribuído vai ser a Constituição. Então, a Constituição do Império, ela determinava que nós tínhamos 4 poderes. Nós tínhamos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder moderador. O que era o poder moderador? Era o absolutismo do rei. O poder moderador significava que o rei poderia determinar aí a palavra final na função aqui desses outros 3 poderes. A Constituição dizia: na nossa Constituição, nós temos que as funções do Estado vão ser exercidas por 3 poderes: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Tá? Então, a Constituição que vai determinar como esse poder político vai ser organizado. Agora, as funções do Estado, então Montesquieu dividia em 3 e falava que cada função tinha que ser dividida entre 3 órgãos distintos para evitar esse arbítrio. Então, vamos lá, coloquei aqui para vocês. A função legislativa, tem tudo do livro do Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano. A função legislativa tem por finalidade a formulação de regras genéricas e abstratas que devem ser compulsoriamente observadas, não só pelos indivíduos, como também pelos órgãos estatais. Como eu falei, nós estamos em um Estado de direito. O próprio Estado deve obedecer à lei, né? Então, a organização desse Estado ela é fixada na Constituição e o Estado, ele tem que, quando ele vai, o Poder Legislativo faz as leis e o Poder Executivo, quando ele vai administrar as coisas públicas, ele tem que administrar essa coisa pública obedecendo à lei, né? A administração pública, ela segue o princípio da legalidade, no sentido aí estrito, ali, específico aí, para o direito público, que a administração pública só pode fazer o que a lei manda. Então, a gente vai precisar de leis que regulamentem a atuação desse Estado. A lei é o ato tipicamente produzido pela função legislativa, né? Essa função ela é exercida, né, tipicamente aí pelo poder executivo. A função executiva
Ela tem por objeto administrar a coisa pública. Ela se realiza por meio de atos e decisões produzidos com a finalidade de dar cumprimento ao estabelecido na lei. A função executiva materializa-se pelos chamados atos administrativos. Então, nós aqui, no caso do coronavírus, nós tivemos uma lei que foi feita pelo Legislativo, né, determinando toda essa situação que a gente está vivenciando de calamidade pública, de medidas que poderiam ser tomadas para se evitar a propagação, e o Poder Executivo, ele também edita aí atos normativos para cumprir essas leis que foram feitas, que são feitas pelo Poder Legislativo. A função jurisdicional ela é voltada à aplicação da lei. É o caso concreto. O exercício da função, né, jurisdicional é feita pelo Poder Judiciário. Então, esse Estado, ele exerce esse poder de regular aí a vida das pessoas, de administrar a coisa pública, porque, como eu falei, essa comunhão de pessoas vivendo nesse território, se nós não tivéssemos essa figura do Estado, o que seria? Né? As pessoas, elas, nós não teríamos aí paz social. Você imagina, nós já estamos, se a gente não tivesse o Estado diante dessa situação do coronavírus, a gente estaria aqui, um querendo sair, o outro querendo obrigar o outro a ficar em casa. Como que a gente ia resolver isso? Então, a gente precisa da figura do Estado para ordenar aqui as relações entre as pessoas nesse Estado, nesse território, né, desse Estado. Tá? Então, vamos lá. Bom, a doutrina também, né, que são as pessoas que estudam teoria geral do Estado, ciências políticas, filosofia política, elas vão dizer que o Estado ele possui aqui alguns elementos básicos. Então, esse Estado ele vai ter um povo que vive num determinado território sob uma determinada ordem jurídica soberana, e que tem uma missão que é atingir o bem comum, o bem de todos, o bem comum, tá? Então, essa daqui é o Dalmo de Abreu Dallario, ele vai dizer que o Estado, ele configura realmente a ordenação de pessoas que tem um vínculo de um povo que vive num determinado território e que obedecem aí uma ordem jurídica soberana, que é emanada desse Estado, que comanda ali com regras feitas pelo Legislativo, pelo Executivo, né, pelas sentenças do juiz. Então, essa ordem jurídica soberana. E o Estado tem a missão do quê? O bem comum, como eu comentei. Essas pessoas, elas estão reunidas aqui em sociedade, por quê? Porque elas têm uma finalidade em comum, que é conviver nesse âmbito territorial, né? E, enfim, no caso também, uma série de missões que esse Estado, ao longo, né, do decorrer da história, começa a assumir. Então, essa ordenação de pessoas que vivem nesse território, que tem uma vinculação com esse Estado, e obedecem essa ordem jurídica soberana, e que tem o objetivo de atingir esse bem comum, o bem de todos aqui, essas finalidades comuns, porque é a finalidade comum que gera aí a união entre as pessoas nesse território, que justifica, né, a união dessas pessoas. Bom, com relação ao conceito de povo, que acabou se desenvolvendo, que o povo ele é composto pelos cidadãos desse Estado, que são pessoas que têm a nacionalidade desse Estado e que têm a possibilidade de votar e ser votado, tá? Além do conceito de povo, que está atrelado a essa visão aqui de que o povo são pessoas que têm um dever aí maior com esse Estado. Eles têm o que a gente chama de um vínculo político e jurídico com esse Estado, que são pessoas que têm a cidadania desse Estado, então por isso eles têm direitos e deveres com esse Estado. Além do povo, que são pessoas que têm esse dever aí especial por esse Estado, hoje, num mundo globalizado que as pessoas elas transitam de um Estado soberano para outro Estado soberano, nós temos os estrangeiros que aqui vivem, né? Nós temos pessoas que vêm aqui passear, então nós temos uma população
que vive nesse território aqui do Estado brasileiro. Então, no território brasileiro, nós temos pessoas que aqui vivem, que aqui passeiam, e nós temos aí os cidadãos. Os cidadãos, a diferença do cidadão brasileiro aqui com relação às pessoas que não detêm cidadania, mas que aqui vivem, é que o cidadão, ele pode votar, ele tem aqui a possibilidade de escolher os representantes que vão exercer o poder político em nome dele, porque o poder pertence ao povo, tá lá, todo o poder emana do povo. Esse cidadão, ele tem que prestar serviço militar, se for necessário, esse cidadão tem que ser mesário, se for necessário, ele tem aqui deveres específicos, dever de obediência àquele Estado. Então, o povo aqui é o conjunto de cidadãos, e nós temos também a população, que é um conceito, assim, de todas as pessoas que aqui estão nesse território. O território é aquele espaço em que esse Estado vai exercer a soberania dele, que ele vai poder exigir o cumprimento das normas que ele colocar. Essa ordem jurídica é toda essa ordenação de normas jurídicas que vão comandar aí a vida das pessoas, as leis que vão comandar a própria atuação desse Estado no Estado de Direito, e ao mesmo tempo vai ordenar a vida das pessoas, esses atos administrativos, então o poder executivo atuando, né, e com normas que estabelecem comandos, o juiz decidindo qual interesse deve prevalecer, resolvendo os conflitos de interesse nos casos concretos, e o bem comum é essa finalidade desse Estado, porque, como eu falei, as pessoas aqui, elas estão convivendo nesse âmbito territorial, sob essa ordem jurídica soberana. Por quê? Porque há interesses comuns, a gente precisa conviver nesse território, e há interesses que a gente entende que são necessários aqui para que a gente atinja esse bem comum, que é o interesse público, o interesse de todos. O Estado, ele deve zelar por isso. Então, o Estado, ele então, esse centro irradiador de poder. Quem detém esse poder no Estado democrático é o povo. O povo são as pessoas que devem obediência a esse Estado, a esse centro de poder. Esse centro de poder, ele se manifesta num determinado território. Esse centro de poder, ele se manifesta também por meio de uma ordem jurídica, que vai ser, então, os comandos. O poder é o que? Eu comandar a atuação de outra pessoa. E eu comando isso como? Com normas jurídicas. Não faça. É permitido que se faça. Então, através desses comandos, esses comandos vão se materializar em normas jurídicas que vão estar, então, no que eu falei da legislação. E o bem comum é o que justifica esse Estado, que são essas pessoas estarem nesse território juntas, compartilhando aí a vida em comum nesse ambiente, nesse território, e sendo estando submetidas aí à vontade desse polo irradiador de poder. Claro que esse poder só vai se legitimar, porque se esse Estado, ele agir conforme o direito, conforme normas jurídicas, e se essas normas jurídicas, elas forem postas com a participação do povo, porque é o povo que ele se autogoverna, ele que vai escolher os representantes que vão exercer esse poder político, seja ele vai escolher os representantes do poder legislativo, então no caso da União, os deputados federais e os senadores, no caso dos estados, os deputados estaduais, né, que estão exercendo a sua função lá na Assembleia Legislativa, no caso dos municípios, os vereadores. Então, e no caso do Poder Executivo, o presidente da República, o governador de estado, o prefeito. Então, esse poder se legitima porque o povo escolhe, né, os seus representantes que vão exercer esse poder em nome deles. Tá? Então, vamos lá. Que mais que eu preciso passar para vocês? Conceito de Constituição, que eu já passei, que a Constituição é essa lei maior, ela organiza esse Estado, ela estrutura. O que a palavra Constituição significa? Estruturar, organizar. Então, a Constituição, ela organiza o poder nesse Estado, determina quais são os órgãos que vão exercer esse poder, como que esse poder vai ser exercido territorialmente, quais os direitos e garantias do cidadão, quais os direitos e garantias de todas as pessoas que por aqui passem.
Então, depois eu coloco aqui umas noções essenciais que também são ensinadas no âmbito da teoria geral do Estado, que são os conceitos aí de modelos de estruturação do poder, né? Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo. Eu vou passar então brevemente aqui para vocês. Vamos lá. Então, a gente tem esse poder político do Estado. Esse poder político precisa ser organizado. Então, ao longo, né, da história da humanidade, foram surgindo métodos para se estruturar esse poder, modos de se estruturar esse poder. Então, por exemplo, surgiu um modo de se estruturar esse poder que deu origem a uma classificação chamada de formas de Estado. Que vai ser como que esse Estado vai ser constituído, como que ele vai ser organizado, de acordo com a existência ou não de descentralização política. O que é isso? Nós vamos ter um Estado que vai ser o Estado unitário. Depois eu passo um videozinho para vocês. O Estado unitário, que não é o nosso caso, nós somos um Estado federal, a gente tem só um centro de poder. É um centro de poder. Então, desse único centro de poder, aqui está lá o território desse Estado, a gente tem só um centro de poder. Então, esse centro de poder, ele vai ter o poder legislativo dele, que vai emanar leis, ele vai ter o poder executivo, que vai administrar a coisa pública, e vai ter o poder judicial. A gente vai ter um centro de poder que vai emanar normas, né? Vai emanar as leis, esses atos que vão materializar essas decisões políticas no exercício dessa função administrativa de gerir a coisa pública, as sentenças, tudo para esse âmbito territorial. A gente vai ter um único centro de poder. Tá? Esse é o que a gente chama de Estado unitário, não é o nosso. Eu explico isso para vocês entenderem o Estado federal. O Estado federal, sim, é o nosso. A forma de Estado adotada aqui no Brasil, né? O nosso Estado aqui na República Federativa do Brasil. Então, além do Estado unitário, nós temos o Estado federal. O que é esse Estado federal? Nesse Estado federal, nós temos mais de um centro de poder político. Centro de poder político. Nós temos mais de um centro de poder político. Então, no caso do Brasil, nós temos a União. A União é um centro de poder político. A União, ela tem o seu poder legislativo, ela tem o seu poder executivo e ela tem o seu poder judiciário. E a União vai pegar... Eu preciso aprender a desenhar uns mapas melhores, né? Bom, enfim, não me formei em cartografia, preciso voltar a pegar aquele papel, como que é? Aquele papel vegetal, não lembro, que a gente pegava e circulava os mapas para melhorar o meu mapa. Mas a União, ela vai ser um centro de poder que vai ter um poder legislativo, que vai editar leis que terão aqui validade em todo o território nacional. A União, ela vai ter um poder executivo, que o chefe é o presidente da República, em que a decisão política tomada pelo presidente da República e depois concretizada aí pelos diversos ministros e órgãos que estão embaixo desses ministros, vão ter aqui uma validade aqui, uma validade aqui por todo o território. A União também vai ter a Justiça Federal, que a Justiça Federal vai julgar os conflitos de interesse em que haja interesse da União, tá? Ou então, por exemplo, haja um interesse nacional que justifique e a Constituição atribua a competência para a Justiça Federal. Tá? Além da União, nós temos também outros centros de poder aqui. Nós temos os estados. Ai, meu Deus, cada hora eu pioro. Então, a gente tem os estados. Então, a gente tem aqui tanta influência
influência da Itália, que tá até parecendo uma bota. Então, nós temos uma divisão aqui dos estados, e aí nesses estados nós vamos ter também mais um centro de poder, que o estado vai ter o seu legislativo, que vai fazer as leis, a Assembleia Legislativa do Estado. Nós vamos ter um poder executivo, que é chefiado pelo governador, que vai ter aí a missão de gerir aí a coisa pública no âmbito daquele estado, de acordo com a repartição de competências que a Constituição estabelecer. Nós temos também os municípios, que também são tidos como ente federativo, né, um centro de poder político aqui, que também vai estabelecer leis, administrar. O município não tem legislativo, não tem judiciário, né? O município só tem legislativo e executivo. Mas nós teremos aqui, então nós temos aqui, olha, um ponto que eu também preciso falar com vocês, a palavra Estado. A palavra Estado é que nem a palavra manga. Nós temos a manga da camisa da Carolina e nós temos a fruta manga. A gente usa a mesma palavra, às vezes, para se dirigir a coisas diferentes. A palavra Estado, ela é usada tanto para se referir ao Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, que é o todo, composto pela União, estados e municípios, é o todo, como a palavra Estado, ela também é utilizada para fazer referência aos Estados-membros. Tá? Então, nós temos a União, que ela exerce aí o poder, né, de normas, de emanar normas, de fazer aí as leis, atos administrativos, sentenças por todo o território nacional. Nós temos os Estados-membros, então a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Minas. Então, esses são os estados, Bahia, Acre, tá? Amazonas, nós temos aí Sergipe, né? Nós temos aí os Estados-membros, que são também centros de poder, né? Eles também têm seu âmbito territorial e eles vão ter um poder legislativo que vai poder fazer leis de acordo com uma repartição de competências que vai valer naquele âmbito territorial daquele Estado-membro, no território aqui do Estado de São Paulo. O Estado da Bahia vai ter seu poder legislativo, seu poder executivo, seu poder judiciário, que vai emanar aí normas, leis, atos administrativos, sentenças que vão valer para aquele âmbito territorial ali do Estado da Bahia, tá? Então, o Estado-membro, ele é um centro de poder. A gente tem a União, que exerce seu poder aqui em todo o território nacional, e a gente tem o Estado-membro, que vai exercer seu poder no âmbito territorial daquele Estado-membro. E nós temos os municípios, que são outros centros de poder. Então, nós temos aqui, ai, não liguem, pelo amor de Deus. Nós temos aqui a União, que vai exercer um centro de poder que vai emanar aqui para todo o território brasileiro. Nós temos os Estados-membros aqui, que vão estabelecer aqui as normas jurídicas no seu âmbito territorial. Então, São Paulo, nós temos aqui em São Paulo, Paraná, que fosse aqui, a gente tem um âmbito territorial, e nesse âmbito territorial nós vamos ter aqui normas jurídicas que vão ser emitidas pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que vão valer no âmbito territorial do Estado de São Paulo, Estado-membro, né, que são os Estados-membros, por exemplo, São Paulo. E a gente tem os municípios, que também vão ser centros de poder. A gente tem os municípios, que serão centros de poder. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem vários aqui municípios. Cada município ele vai ter aqui um poder executivo, em que o chefe vai ser o prefeito, que vai gerir aí a coisa pública naquele território, de acordo com uma repartição constitucional de competências. A gente vai ter a Câmara dos Vereadores, em que aquele município, a gente vai ter a Câmara dos Vereadores vai fazer a lei, vai ser o poder legislativo daquele município. E aquelas leis vão valer naquele âmbito territorial, né? A gente tem aqui os municípios. Olha, a gente tem aqui os municípios, tá?
tá? A gente tem aqui o Estado de São Paulo, ele vai fazer as leis, o governador do estado vai gerir a coisa pública dentro desse âmbito territorial, conforme as competências que a Constituição estabeleceu que eles devem fazer. E a gente tem os municípios que no seu âmbito territorial também vão exercer aí função legislativa e função executiva. Por isso que nós somos um estado federal, porque a gente tem mais de um centro de poder político, tá? Então vamos lá. Só para eu já adiantar aí algo que aí vocês depois a gente vai ver. No Estado Federal Brasileiro, a gente vai ter como centro de poder a União, que vai emanar normas, né, por todo o território brasileiro, por todo o território nacional. A União ela vai ter um poder legislativo, que vai ser exercido pelo Congresso Nacional. A União vai ter um poder executivo, que vai ter como chefe, a cabeça desse poder executivo da União, cujo chefe é o presidente da República, poder executivo da União, cujo chefe é o presidente da República. E a gente vai ter um poder judiciário da União, que é a Justiça Federal. Poder judiciário da União, que aqui vai ser a Justiça Federal. Ok? Você já nem tem. Vamos lá. Que vai ser aqui a Justiça Federal. Ok? Sim. Vamos lá. A gente vai ter no nosso estado também e o Congresso Nacional, ele é formado pela Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, e pelo Senado Federal, que são os representantes dos estados. Bom, os estados membros, né, São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, os estados membros, eles vão ter também um poder legislativo. O poder legislativo do estado membro vai ser a Assembleia Legislativa. Então aqui a gente tem a Alesp em São Paulo, né? Então a gente vai ter a Assembleia Legislativa do estado membro. A gente vai ter um poder executivo do estado membro, cujo chefe vai ser o governador do estado, certo? E a gente vai ter também um poder judiciário, que vai ser aqui a Justiça Estadual. A gente vai ter aqui a Justiça Estadual, certo? E aí na Justiça Estadual a gente vai ter o Tribunal de Justiça, o TJ, e a gente vai ter os juízes, né, de primeira instância. Tá? Certo? Aqui os estados membros. Estado de São Paulo, Minas, Rio, ok? E a gente tem os municípios, também como ente da nossa federação, né? A gente vai ter os municípios. Então a gente vai ter aqui Guarulhos, Osasco, Fartura, que é a cidade onde os meus bisavós, né, por parte de pai, eles foram se estabelecer quando eles vieram da Espanha, foram trabalhar lá como colonos, né, nas terras lá de fazendeiros em Fartura. Ou na Bahia mesmo, Salvador, Sapé-Açu, que é a terra da minha mãe, Cruz das Almas, Vitória da Conquista, Porto Seguro, né? Ilhéus. Então, aqui em São Paulo, vários, Ribeirão Preto, todos os municípios que a gente tem aqui,
São José dos Campos. Então a gente tem aqui Marília. Vamos lá, lembrar milhões de municípios, muitos municípios aqui. Então, os municípios também são entes federados. Eles vão ter aqui Ibiúna, né? Meu aluno também, que é vereador lá. Então, a gente vai ter aqui o poder executivo. O poder executivo, ele vai exercer aqui no município, né? A missão de gerir a coisa pública no município. E o chefe vai ser quem? O chefe vai ser o prefeito. A gente vai ter o poder legislativo do município, que vai ser exercido por quem? Pela Câmara dos Vereadores. Os vereadores. O município não tem judiciário, então as causas que interessar o município vão ser decididas aí pela Justiça Estadual. Mas isso não descaracteriza como um centro de poder. É um ente federado, porque a Constituição estabeleceu que ele é um ente federado autônomo, que terá seu poder político sendo exercido pelo poder executivo, que o chefe vai ser o prefeito, e o poder legislativo, que vai ser a Câmara dos Vereadores. Ok? A gente tem o Distrito Federal. Para os meus alunos de direito, eu leciono, que tem também seu poder executivo, o seu poder legislativo, tem um poder judiciário que é mantido pela União, e aí a normatividade de poder vai ser exercido aí no âmbito territorial aí de Brasília, né? Então, no âmbito territorial de Brasília, a gente vai ter lá o Distrito Federal, que também vai ter um governador distrital, que vai ser o chefe do executivo do Distrito Federal. A gente vai ter uma Câmara distrital, que vai ser o poder legislativo do Distrito Federal. A gente vai ter um judiciário que vai ser mantido pela União, né? Quem vai organizar e manter o poder judiciário do Distrito Federal vai ser a União, e ele vai exercer aí o seu poder naquele âmbito territorial de Brasília, tá? Então, que aí a Brasília, além de sediar o governo da União, que vai fazer as normas para ter validade em todo o âmbito territorial do Brasil, né? Âmbito territorial nacional, nós teremos também uma ordem jurídica que vai ser emanada do Distrito Federal, com o seu poder executivo, que é eleito pelas pessoas que moram lá naquela região de Brasília, em que o governador distrital vai administrar a coisa pública naquele território de Brasília. Nós vamos ter o poder legislativo do Distrito Federal, a Câmara Distrital, em que os governadores distritais eles vão resolver aí as leis, fazer as leis que vão valer naquele âmbito territorial de Brasília, claro, de acordo com a repartição constitucional de competências. Então, essa aí é a estrutura. O nosso estado é um estado federal, portanto, porque nós temos mais de um centro de poder, tá? Bom, isso aí quer dizer que nós adotamos a forma de estado federal. Além da forma de estado, a gente tem que falar para vocês sobre formas de governo. As formas de governo serão a monarquia ou a república. A monarquia ou a república. O que quer dizer isso? Na república, a escolha dos governantes, ela se caracteriza, né, a escolha de quem exercerá a função de chefe aí de Estado vai ser feita pelo povo, que ele vai eleger representantes, né? A escolha dos governantes será feita por um modo eletivo, por pessoas aí que vão representar aquele povo, e haverá uma renovação periódica por meio do voto das pessoas que irão ocupar aquela posição de poder, tá? Então, já na monarquia, a escolha do governante, né, no caso chefe de Estado, atualmente, o monarca ele vai ser o chefe de Estado e ele vai ser instituído naquele poder por um trato sucessivo, hereditário. Aqui, esse chefe de Estado, ele é eleito pelo povo. Então,
a forma de governo diz respeito ao modo como é instituído os governantes daquele Estado. Na monarquia, o chefe de Estado ele vai ser instituído ali por um trato sucessivo, é uma questão hereditária. No caso da República, o governante ele é eleito pelo povo daquela localidade e ele é eleito para gerir a coisa pública em nome de todo mundo. Tá? E nós temos os sistemas de governo que eu coloquei para você, que vai estabelecer como que se dará o relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo, sistemas de governo. Então, sistemas de governo, inclusive eu enviei um videozinho para vocês que explica de um modo bem fácil a diferença entre os dois sistemas de governo, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. Então, o sistema de governo, ele visa... são dois sistemas de governo que disciplinam de modo diferente como que se dá o relacionamento entre poder executivo e poder legislativo. Nós temos, né, o parlamentarismo, e o presidencialismo. Ok? Presidencialismo é o sistema de governo que nós adotamos aqui no Brasil. Então, o que diferencia o sistema de governo presidencialista do sistema de governo parlamentarista? Bom, a principal diferença que é comum é que no presidencialismo, a pessoa que exerce essa função de chefe de governo, que vai administrar a coisa pública, que é o chefe do poder executivo, né, o chefe do poder executivo, no caso aqui do Poder Executivo da União, ele vai ser, o chefe do Poder Executivo, ele vai ser eleito pelo povo, tá? Então, no presidencialismo, esse chefe de governo, ele é eleito pelo povo, essa pessoa que vai exercer essa função de chefe do poder executivo e que vai administrar a coisa pública, vai determinar as políticas econômico-sociais, vai estabelecer aí um relacionamento com o legislativo, ele que vai fazer que vai gerir aí a coisa pública, definir aí os meios para se atingir aí esse objetivo do bem comum, as prioridades, né, no exercício dessa função administrativa. Então, no presidencialismo, esse chefe de governo ele é eleito pelo povo. Tá? E a retirada, a destituição deste presidente, né? A destituição desse presidente, ela vai ser feita por um processo de impeachment. Então, através desse processo de impeachment que a gente vai tirar esse presidente. O presidente só vai ser retirado pelo processo de impeachment, que vai ser um processo que vai correr no poder legislativo, mas o presidente só vai poder ser retirado se ele cometer uma conduta que é descrita numa lei como um crime de responsabilidade. Então, que ele está atentando contra valores fundamentais daquela nação, porque ele está cometendo um crime de responsabilidade, né? Este aqui é a nota central do presidencialismo é essa. Já no parlamentarismo, o poder legislativo é que vai escolher o primeiro-ministro, o chanceler, né? Há vários nomes. O poder legislativo, que é eleito pelo povo, o poder legislativo ele é eleito pelo povo. E são os membros desse poder legislativo que irão escolher quem será o primeiro-ministro, né, que vai chefiar o país com seu gabinete de ministros. Certo?
Então, esse poder legislativo, ele que escolhe. Parece um X, não é um X. Escolhe esse primeiro-ministro. Que vai ser, esse primeiro-ministro vai ser aqui o chefe de governo, que vai aí ser esse chefe do poder executivo. Certo? E o que a diferença é que o poder legislativo, se ele perder a confiança no primeiro-ministro, né, ele vai destituir esse primeiro-ministro. A gente vai dizer, o gabinete caiu. Então, esse legislativo, ele escolhe e ele destitui esse primeiro-ministro com o seu gabinete. Já no presidencialismo, não. Quem elege o chefe de governo é o povo e o presidente, ele só vai perder aí o cargo por um processo de impeachment que vai correr sim no poder legislativo, mas que só vai ocorrerá quando o presidente praticar um crime de responsabilidade previsto, né, uma determinada lei e que visa aí proteger valores fundamentais da Constituição. Certo? Qual modelo é melhor que o outro? Na verdade, eu acho que cada nação, de acordo com as suas peculiaridades, elas terão uma melhor resposta no exercício da democracia por meio do presidencialismo ou por meio do parlamentarismo. Tanto que a questão que eu coloquei para vocês, que é uma questão que aborda a dificuldade que nós vivenciamos hoje no relacionamento entre poder legislativo e poder executivo. No Brasil, nós temos aí o sistema de governo adotado, é o presidencialismo. Qual o sistema é melhor? Eu acho que vai depender da realidade de cada povo, de cada nação, de cada estado. Então, eu aqui não vou dizer, também nem vou entrar aqui nas discussões na minha posição política, né? Porque não me cabe aqui nesse momento. Eu, Carolina, tenho minha posição política, mas a minha missão aqui é fomentar aí o raciocínio de vocês, né? Fornecer conteúdo e fomentar o raciocínio de vocês para que vocês mesmos utilizem esse conteúdo numa síntese aí em que vocês vão gerar um modo de pensar novo na resolução de problemas. Então, não me cabe aqui fazer doutrinação. Então, qual é o melhor meio? O melhor modo? O melhor modo é o modo que melhor concretiza os anseios daquela nação, né, daquele povo. Então, daquele povo, né? Não estou usando o conceito nação de um modo inapropriado, se eu for usar o sentido estrito aí, né, da diferença entre povo e nação pela ciência política. Mas, assim, eu não vou eu uso às vezes os termos menos técnicos para que vocês entendam. Porque é um curso que não é voltado para as pessoas da área do direito, é um curso para aluno de administração. Então, no caso, o melhor sistema, os Estados Unidos, eles adotam o presidencialismo, a Alemanha o parlamentarismo. E são dois estados que representam uma democracia, que realmente funciona. Então, eu deixei para vocês, para o raciocínio de vocês, para que vocês respondessem a questão utilizando uma reflexão própria. Não é aqui o certo ou errado. A Carolina colocou uma notícia e ela quer que eu responda que é o parlamentarismo ou que é o presidencialismo. Não, vocês têm a tarefa de vocês de analisar aquela reportagem da Folha e vocês chegarem à conclusão de vocês, porque como eu falei, eu não estou doutrinando ninguém aqui não. Então, o sistema de governo, nós temos o parlamentarismo e o presidencialismo, tá? Também, uma característica que é comum no parlamentarismo é que a função de chefe de Estado e de chefe de governo, a função seja dividida em dois órgãos distintos. Então, geralmente, no parlamentarismo, o chefe de Estado, que é aquela pessoa que tem que representar, né, todo aquele Estado perante a comunidade internacional, ela seja exercida por um presidente ou por um monarca. E a função de chefe de governo, que é realmente a função aí de administrar, de ser o chefe do executivo ali, administrando, exercendo a função administrativa, gerindo a coisa pública, determinando aí como que você vai governar
para se atingir o bem comum, dando fiel cumprimento às leis, executando as leis. Então essa função ela é no parlamentarismo exercida geralmente pelo chefe do chefe de governo, que é um primeiro-ministro, um chanceler, que vai ser definido pelo parlamento, pelo poder legislativo daquele estado. Então, geralmente, há no parlamentarismo essa divisão entre o chefe de Estado, que vai representar aquele Estado internacionalmente, que pode ser um presidente ou um monarca, e o chefe de governo, que vai ser aquele que vai realizar aí seu chefe no exercício da função administrativa e gerir os interesses ali, concretizando as leis, dando fiel execução às leis para gerir a coisa pública, né, e governar com base aí no bem comum. Agora, e geralmente há essa divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. Agora, a diferença essencial que vai diferenciar, e no presidencialismo, a função de chefe de Estado e de chefe de governo é sempre de uma única pessoa. Então, no presidencialismo, sempre a função de chefe de Estado e de chefe de governo, ela vai ser exercida por uma pessoa que é o presidente da República eleito pelo povo. Então, agora, a característica que é essencial no parlamentarismo é que o chefe de governo no parlamentarismo, ele vai ser uma pessoa, o primeiro-ministro, o chanceler, que vai ser estabelecida ali, indicada ali pelo parlamento, pelo poder legislativo daquele estado. Né? E aí aquele primeiro-ministro, ele vai ter aí o seu gabinete, ele vai administrar aquele estado, né, exercendo a função administrativa. Já no presidencialismo, quem exerce essa função de chefe de governo é o presidente da República, que é eleito pelo povo. Então, um é eleito pelo povo, presidencialismo. O outro ele é indicado pelo parlamento, pelo poder legislativo. Esse é o parlamentarismo, tá bom? Então, essa é a nossa aula aqui de Teoria Geral do Estado, Introdução ao Direito Constitucional para os meus queridos alunos de Administração da Faculdade de Guarulhos. Então, beijo, estou com saudade de vocês, a gente se diverte. Saudade, não... Nossa, não dá... De todos, Rose, Natália, a Jéssica, que eu me divirto tanto, a Jéssica dá ali uma alegria na nossa sala, a Ana Carla super fofa e querida, os meninos todos ali, também super aplicados, vocês super estudiosos, super aplicados, eu quero ver vocês estudando, hein? Quero ver todo mundo tirando 10 na minha prova, viu? E a gente tá aqui junto, a gente continua se falando, e eu quero vocês aprendendo. Tá? Então, vocês assistam a aula junto com a apostilinha aqui que eu fiz pra vocês. Vejam aquele videozinho também que explica bem direitinho o que é parlamentarismo e presidencialismo. E façam a atividade que eu passei pra vocês. Tá? E a gente tá junto. A missão aqui, eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. A gente tá junto nessa. Tá? Vocês realizarem aí o sonho de vocês se tornarem administradores, de vocês adquirirem uma base de conhecimento e desenvolverem habilidades e competências que vão ser um diferencial aí na vida profissional de vocês, tá? Porque, né, o conhecimento emancipa, eu amo, e eu sou suspeita, porque eu amo direito, amo. Eu sou suspeita, nossa mãe. Então, meus amados, vocês fiquem com Deus. Como eu falei, é questão de hábito. A gente vai estabelecer uma rotina. Então, à noite é o horário de vocês estudarem. Se vocês tiverem mais tempo, estabeleçam então, ou então de manhã, estabeleçam um período. Vocês vejam como vocês vão se organizar para estudar. Mas estabeleçam uma rotina, continuem estudando, assistam às aulas, porque nós estamos aqui juntos. Né? O objetivo é que vocês adquiram os conhecimentos, as habilidades e competências e saiam aí um egresso do curso superior, né? Com tudo aí que o mercado de trabalho quer, né? De um profissional bem sucedido na área de vocês. Então, vocês fiquem com Deus, um beijo grande, estamos juntos e a gente está aqui no WhatsApp e a gente pode marcar depois uma live para tirar as dúvidas, tá bom, meus amores? Então, beijo grande, fiquem com Deus e
Vamos todos ter paciência, tá bom? Tchau, tchau.